Como que você se sente sendo, tipo, uma das principais expoentes nesse sentido? Tipo, ser uma mulher que fala e ajuda os homens. Não, acho que nunca te fizeram essa pergunta já, dessa forma. Não, dessa forma não. Eu me sinto uma honra mesmo de poder falar e ter a confiança dos homens para me ouvir, né? Porque a gente tem uma tendência a confiar em quem a gente tem maior similaridade, em quem a gente mais se identifica, né? Então a gente já tem uma barreira da diferença do sexo, mas né, os rapazes se identificam muito com o que eu falo. Então eu fico muito honrada de poder ter a confiança deles para falar coisas que vão ajudá-los a chegar nos seus objetivos nos relacionamentos, terem melhores relações, mulheres mais confiáveis, Tá, relações mais saudáveis. Então eu fico super honrada. tá, legal. Por que que eu te falo isso? Tá, na minha visão, assim, você consegue juntar duas coisas, que é o conteúdo e a forma de falar. Eu não sei se você já parou pra pensar assim, né? Por mais que você fale pros homens, eu nunca vi um homem que gosta de uma comunicação muito subjetiva e cheia de rodeio. E acho que esse é um ponto que o pessoal gosta de você, porque você fala meio que na lata também, né? Tem hora que eu tô, tem hora que eu tô endemoniada também. Né? Tipo assim, não, você fala assim, meu, você, sei lá, se você fizer isso, tua esposa vai te trair, entendeu? Então, eu acho que também tem a ver bastante com a forma que você fala, que parece. Parece não, tipo, é muito a forma que o homem se comunica. O que eu... Homem saudável, não esses caras que Uhum. são cheios de. Tem homem que é bem. Você vê que ele é muito disperso, né? Não consegue centrar no que está falando, não consegue sair do ponto A para chegar no ponto B. É complexo. Mas sabe que isso é um feedback que eu recebo muito dos rapazes. Fala assim, Mari, cara, o que você fala entra na minha cabeça como uma chave. Parecia que era exatamente o que eu precisava ouvir. É como se fosse óbvio pra mim, mas eu nunca tinha enxergado por esse lado. Então faz muito sentido quando eu falo. Eu procuro compreender de uma forma muito empática mesmo. Eu posso falar assim que às vezes essa palavra é meio chata, né? Mas empática no sentido de tentar compreender o que passa na cabeça do homem que está dentro daquele problema, para que eu fale exatamente o que passa na cabeça dele. Logo, ele vai, opa, falou comigo. Tá? Então isso gera uma identificação e por isso eu vejo que vai criando um laço de confiança, né? Por que homens e não mulheres? Porque homem Cara, e tá não parecendo tipo mulher. Marília Gabriela, que não tá, velho, de frente com a De Gabriela, frente com aquele o Campos. programa velho pra caralho lá. Por que homem e Exatamente isso. não mulheres? Quando eu comecei a falar para homens, eu percebi que, primeiro, que eu percebi um problema que eu vivia. No sentido de, eu tive boas relações, no sentido de, eu era uma mulher bonita, atleta, bem-sucedida Tá. profissionalmente, sempre fui educada, sempre fui elogiada nesse sentido de ser uma pessoa socialmente é, bem posta, né? Ou seja, uma pessoa que sabe chegar nos lugares, sabe ser educada, sabe chegar e sair dos ambientes. Então, eu sempre recebi esse tipo de elogio, tanto na minha forma de me portar, quanto na beleza, nas aptidões profissionais. Então, eu posso dizer que eu tive boas oportunidades com homens que têm tudo que dizem que um homem tem que ter para que uma mulher goste dele. Só que eu sempre tive a sensação de que não era o suficiente, no sentido de, poxa, peraí, não, se eu quisesse um cara com dinheiro, eu teria ficado com um cara com dinheiro. Eu teria ficado. Mas eu Uhum. não quis por causa disso. E mulher recebe muito essa pressão, sabe, Thiago? Então, da mesma forma que eu escuto os homens com zero julgamento, mas com total intenção de compreender o que ele está sentindo e o que ele está passando na visão dele, Tá. essa é a minha intenção, eu passo essa perspectiva para os homens. Então, quando eu, enquanto mulher, olhava para um homem lá, com dinheiro, com shape, boa conversa, status, mas ainda assim eu não queria, eu recebia uma pressão. Porque família, sociedade fala pra mulher, larga de ser burra. Você é bonita, por que você quer ficar com um cara que não seja. Você não quer ficar com um cara que seja, sei lá, maior status social? Você recebe essa pressão também, é uma cobrança da família, etc. E eu falava, não, cara, não é isso que eu quero pra mim. E quando eu comecei a ir para o lado do comportamento humano, eu me questionei de como que isso funcionava. Falar, por quê? Que mesmo um homem tendo tudo que dizem que o homem tem que ter, ainda assim eu não faço questão de querer este homem para mim, vamos dizer assim. E aí eu comecei a entender, a estudar mais profundamente sobre esses padrões, o que, que é que faltava, e eu descobri o que, que é que realmente faltava. Por quê? Não é o que o homem tem exatamente. O que ele tem pode ser uma representação de quem ele é. Tá. Mas ele pode ter coisas, bens materiais, status, etc. Mas se ele não for esta pessoa, se ele estiver, por exemplo, encarnado em um personagem, ele nunca vai fazer uma mulher se sentir ao lado dele como ela gostaria, para que ela fique com esse homem e veja ele como único na vida dela. Pois bem, então foi estudando esses padrões comportamentais dos homens mais bem-sucedidos do mundo, como que eles se comportam, como que eles tratam as mulheres, os homens que têm as melhores mulheres, aqueles caras que você olha e fala assim, pô, esse cara tem uma mulher top, que representa ele, uma mulher que ele se orgulha, que as pessoas olham e falam, que relacionamento legal. Tá, tá. E o Arthur, que nesse meio tempo eu conheci o Arthur, Maravilhoso, pessoal. e o Cara Arthur que não tinha nada daquilo, né? O Arthur
era mais Ô, novo que eu, louco. morava a 1.000 quilômetros de distância, conheci pela internet, duro, e ainda assim eu quis ficar com o Arthur. É sério isso, Essa Arthur? é a hora Procede? essa é a hora que eu detono o Arthur. Ao Arthur, vivo e coitado. a cores, né? Nessa hora que eu detono o Arthur. E ali eu percebi que é como o homem faz a mulher se sentir ao lado dele. É claro que existem algumas necessidades das mulheres, e aí eu passo essa perspectiva para os rapazes. Esse foi o Tá. principal motivo de eu falar para homens. Por quê? Porque eu estava passando o ponto de vista de uma mulher. Falei assim, peraí, esses homens não estão sabendo. Eu Ser. percebia Não estão em sabendo ser. amigos. Não estão sabendo ser esse homem. Então, assim, por amigos, familiares ou rapazes que eu já havia conhecido. Esses caras não sabem o que é que uma mulher realmente quer. Eu preciso contar pra eles. Então, um ponto de vista de empatia com os homens. E olhando pro mercado, logo em seguida, falei, pô, tem gente falando pra mulher à torta e direito. Essas mulheres já estão, vamos dizer assim, já estão assistidas, mas e os homens? Não tem uma pessoa passando a perspectiva real do que nós mulheres realmente queremos. Então eu vi ali uma oportunidade de ajudar os homens, trazendo uma realidade não só de um, vamos dizer assim, de um ponto de vista de um homem que deu certo com ele. Tá. Isso aqui eu fiz, deu certo, tudo bem, deu certo pra você, mas será que isso pode ser adaptado pra realidade de todo homem? Talvez não. Entendi. Entende? Entendi. Então, quando eu passo a necessidade da mulher, é diferente.